Olá, pessoal. Eu sou o professor Isaac, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de ligação química e estrutura molecular. Hoje iremos falar dos conceitos de polarizabilidade, dureza e moleza. Então, no conteúdo de hoje, nós iremos falar sobre esses tópicos que são base para entender os próximos tópicos de ressonância e conjugação. Bom, a polarizabilidade, vamos falar por primeiro, é uma medida com que a facilidade em que uma nuvem eletrônica de um átomo ou de um íon ou de uma molécula pode ser distorcida em relação ao momento de dipolo, né? Então vocês já viram que o momento de dipolo é regido por essa equação. Basicamente, né, desenhando aqui, nós temos por exemplo, o ácido iodídrico, que nós iremos falar bastante sobre ele. O iodo, ele é um átomo grande, então ele tem uma grande nuvem eletrônica em volta dele. Então, se essa nuvem eletrônica ela é capaz de ser distorcida por alguma outra carga ou densidade de carga, vamos colocar aqui um A menos, por exemplo, vocês sabem que elétrons com elétrons eles se repelem e como a nuvem eletrônica do iodo ele é muito grande, quando esse A se aproxima do iodo, essa nuvem eletrônica tem alta capacidade de ser distorcida, por ela ser grande. Então o iodo ele é um átomo bastante polarizável, né? Então, ó, o iodo ele é mais polarizável que o flúor, que daí o conceito de flúor ser mais duro que o iodo. E o flúor ele é mais eletronegativo do que o iodo. Então aí nós iremos começar os conceitos de dureza e moleza. Então, na verdade, a polarizabilidade relativa depende de quantos solto ou quantos presos esses elétrons estão a um átomo ou a uma molécula ou a um íon. Por exemplo, nos halogênios, né? Vamos pensar aqui na sequência dos halogênios. O flúor ele é muito menos polarizável do que o iodo, e o flúor ele é mais eletronegativo do que o iodo. Então aí nós já começamos a fazer uma relação que a princípio os átomos mais eletronegativos são menos polarizáveis e os átomos menos eletronegativos são mais polarizáveis. Então, consequentemente, o iodo ele é mais mole e o flúor ele é um pouco mais duro. Então o flúor ele tem uma polarizabilidade muito baixa, ele tem elétrons muito presos devido à eletronegatividade, né? Ele atrai muitos elétrons para ele. E o iodo ele tem uma polarizabilidade alta, né? Esses elétrons eles estão mais soltos, então é considerado mais mole, ok? Bom, para continuar a entender o conceito de polarizabilidade, dureza e moleza que eu já introduzi no slide anterior, nós precisamos rever os conceitos de HOMO e LUMO, né? Então, o HOMO e LUMO, né, na verdade são siglas, são acrônimos para orbital molecular ocupado de mais alta energia, que seria o HOMO, né? E o orbital molecular não ocupado de mais baixa energia, que seria o LUMO. Esses são conhecidos como os orbitais de fronteira. Tá? É os orbitais que vão reger as ligações químicas. Então a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO é denominado salto de banda, onde vai determinar se uma reação ela é mais favorável ou menos favorável. Então, na teoria dos orbitais moleculares de fronteira, né, nós temos isso daqui. Então, o HOMO, né, nós temos o orbital molecular ocupado de mais alta energia, então nós temos orbitais moleculares ocupados aqui embaixo, e o ocupado de maior energia nós chamamos de HOMO. E depois nós temos os orbitais desocupados, e o orbital desocupado de menor energia nós
chamamos de LUMO. Então, por isso que essa diferença entre HOMO e LUMO é chamado salto de banda. Então, por exemplo, se um elétron do HOMO saltar para o orbital LUMO, nós temos essa diferença de energia aqui. Então, se uma molécula que tenha elétrons para doar reagir com uma molécula que falta elétrons, é basicamente isso que acontece. Um dos elétrons do HOMO da molécula que doa elétrons vai para o LUMO da molécula que está precisando de elétrons. Ok? Basicamente é isso. Então, por exemplo, né, nos alcenos, né, nos carbonos aqui, de cada alceno aqui, então carbono 1 e carbono 2, nós temos um elétron no Pz1 do carbono 1 e um elétron no Pz2 do carbono 2. Então o HOMO, né, é quando eles estão em fase e é o orbital ocupado, π ligante, né, orbital π ligante, e o LUMO fora de fase, né, o orbital π antiligante. E essa diferença de energia, ela rege muito as questões de reatividade das moléculas. Então, imagine um alceno mais simples possível, né, o eteno. A diferença de energia entre o HOMO e o LUMO é relativamente grande. Se a gente for conjugando esses alcenos, a diferença entre o HOMO e o LUMO vai diminuindo, tá? Então quer dizer que quanto mais conjugada for uma molécula, geralmente mais reativa ele é, ou essa molécula, esse íon, enfim, né? Essa entidade química é. Íon não, né? Mas molécula, sim. Ok? Bom, então, quando uma ligação química vai ser formada, né? Quando uma ligação química ela deve ser formada, na verdade ocorre um overlap, né? Uma sobreposição de um orbital molecular ocupado com um orbital molecular não ocupado. Ou seja, ocorre uma sobreposição entre o HOMO e o LUMO. Ok? Então, o par de elétrons, né, no orbital molecular mais alto ocupado está no HOMO, e o orbital, né, que é o nucleófilo, né, um orbital sigma ligante, interage, né, com o orbital sigma antiligante do eletrófilo, que no caso é o LUMO. Ou seja, então, aquela espécie química que tem elétrons sobrando, ou carga negativa, que pode doar elétrons, ou seja, uma base de Lewis, ou mesmo um nucleófilo, esses elétrons aqui, esse par de elétrons, está no orbital sigma do HOMO, se for formar uma ligação sigma, logicamente, e a transferência, ocorre uma transferência, na verdade, né, um compartilhamento, um ataque aqui entre o HOMO do nucleófilo no LUMO do eletrófilo, ou seja, aqui no orbital sigma antiligante. Então aqui nós temos um sigma ligante e um sigma antiligante. Ocorre esta sobreposição, no caso aqui nós estamos falando de uma reação de substituição, então ocorre a formação de uma ligação sigma e nesse caso aqui o grupo de saída possivelmente é um halogênio, né? Ele sai e forma-se um novo orbital sigma, no caso sigma ligante, e aqui esse sigma antiligante. Então, átomos com pares de elétrons não ligantes, geralmente eles são mais polarizáveis, né? Então, a polarizabilidade ela está relacionada com essa diferença de energia entre o HOMO e o LUMO. E nós podemos relacionar essa energia entre o HOMO e o LUMO com questões de dureza e moleza. Então, o que é uma entidade química dura, né? Hard, né? É quando a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO ela é grande.
E alguma coisa mole, uma entidade química mole, é quando essa diferença de energia entre o homo e o lumo é mais próxima, tá? Na verdade, é uma diferença relativa. Então, na formação de uma ligação covalente, sempre vai reagir o homo e o lumo, né? O homo e o lumo, no caso, um elétron do homo vai para o lumo da outra espécie, né? E formando uma ligação, nesse caso, uma ligação sigma, né? Então, por exemplo, quando a amônia reage com fluoreto de boro, esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio, ele é compartilhado, né, com um átomo de boro, na verdade formando aquela ligação que antigamente a gente conhecida como ligação dativa, né? E ele é formado uma ligação sigma. E essa reatividade, né, dependendo da reatividade, ela está relacionada, né, com a estabilidade e a reatividade de Pearson, né, que foi uma das primeiras pessoas a tentar conceitualizar, né, esse esquema de dureza e moleza. Então, por exemplo, um ânion altamente polarizável, se for grande, né, o iodo, ele é um átomo bem grande, pois o núcleo exerce pouca influência nos átomos mais externos, né? Então, por exemplo, o iodo ele é um átomo grande, claro que o núcleo dele ele é maior também, só que os átomos mais externos, principalmente os átomos na camada de valência, são influenciados, mas nem tanto pela carga positiva do núcleo, tá? Então, eles são mais livres, eles estão mais soltos. Tá? Só que um cátion com alto poder polarizante, né? Por exemplo, o sódio. O sódio ele é um átomo pequeno, ele já perdeu um elétron aqui, né? Porque tá sódio positivo e aqui no caso iodo negativo. Quando nós fazemos uma ligação, né, ou aproximamos dois átomos, um átomo fortemente polarizante e um ânion fortemente polarizável, somente a aproximação entre esses dois já distorce completamente a nuvem eletrônica do ânion polarizado, porque aqui nós temos uma influência muito maior do núcleo positivo e aqui uma influência muito menor do núcleo positivo, tá? Então, essa questão de polarizabilidade, dureza e moleza está muito relacionada com a carga, com se tem elétrons não ligantes ou não e logicamente com o tamanho, né, do átomo. Okay? Não estou falando do tamanho do núcleo atômico, apenas do tamanho do átomo. Se a gente comparar cátions, né, e as suas espécies, cátions ou iânions e as suas espécies positivas ou negativas, nós podemos ver que o raio iônico, né, quando ioniza tanto para positivo ou negativo, e o número de elétrons em camada de valência. Então, esses em vermelho aqui, né, por exemplo, ó, o lítio, vou explicar direito aqui para vocês. O lítio, ele tem esse raio atômico, né, porque ele está na sua forma atômica. Quando ele perde um elétron, o seu raio, agora o raio iônico, porque ele virou um cátion, né, virou um íon, é 0,68. Tá? Vocês podem ver que diminui muito o tamanho do raio quando se perde um elétron, ok? E isso, quanto mais elétrons vai se perdendo, menor é esse raio iônico. Se a gente passar para o lado direito da tabela periódica, né, que tendem a formar ânions, o que vai acontecer? Olha, o oxigênio, o raio atômico dele é 0,73 angstroms. Quando ele ganha 2 oxigênios, né, porque dois oxigênios não. Quando ele ganha 2 elétrons, o átomo de oxigênio ele fica bem maior, aí quase, né, o dobro de tamanho. Então, esses átomos, os ânions, né, esses átomos que ganham elétrons, eles têm uma tendência bastante grande de ser mais moles, né? Então, os ânions, eles tendem a ser mais moles e, consequentemente, quanto maior o ânion, mais mole ele é também, né? Mais polarizável
a nuvem eletrônica dele. Também nós podemos induzir, né, essas polarizabilidades temporárias, né? Podemos ser temporárias quando nós induzimos dipolos temporários em moléculas de vizinhas. Indução ou por assistência, né? Então, por exemplo, aqui basicamente, ó, nós temos uma molécula apolar, uma polarização de A, então ocorre um momento de dipolo instantâneo, né? Essa separação aqui. Mas quando nós temos um dipolo instantâneo e uma outra molécula apolar, se essa molécula com um dipolo instantâneo se aproximar dessa molécula apolar, pode induzir um dipolo nessa molécula apolar, né, devido a essa atração eletrostática, ok? Então os elétrons eles se movem e, consequentemente, a carga ela não está distribuída uniformemente na molécula, mesmo em compostos apolares, ok? Então imagine uma molécula de H2, né? A diferença de eletronegatividade aqui é zero. Mas se, por exemplo, a gente chegar perto com uma molécula negativa, nós vamos induzir essa nuvem eletrônica para um lado, formando, né, desculpa, aqui eu coloquei um sigma, mas na verdade é um delta, formando uma densidade de carga positiva aqui e uma densidade de carga negativa aqui, né, porque os elétrons, eles se repelem. Tá? Então, de acordo com essa polarizabilidade, principalmente de cátions e ânions, nós podemos classificar eles entre ácidos e bases duras ou moles. Tá? Então, ácidos moles, lembrando, né, ácidos no conceito de Lewis recebe par de elétrons. Então, usualmente não tem carga ou baixa densidade de carga e geralmente eles são grandes, ele tem um LUMO de baixa energia. E as bases moles usualmente não possuem carga, são grandes e volumosas, né? Então, um ácido mole, geralmente ele tende a reagir com uma base mais mole. Tá? Então, nós já vimos, né, quando nós temos uma pequena diferença de HOMO e LUMO, nós temos uma espécie mole. Já nos ácidos e bases duras, né, os ácidos duros geralmente têm carga positiva e são pequenos, né? Sódio, potássio, né? Eles possuem um LUMO de alta energia, né? Um LUMO alto aqui. E as bases duras geralmente têm carga negativa e possuem íons pequenos, né? Como o flúor, por exemplo, né? Então, essa diferença aqui entre o HOMO e LUMO ela é muito alta. Então, um exemplo clássico é o NaCl. O Na ele é um ácido duro e o Cl ele é uma base dura. Tá? Então, basicamente, essa atração aqui é por forças eletrostáticas em espécies duras. Tá? Então, o princípio de Pearson ele fala que os ácidos moles preferem reagir com bases moles. Tá? Então, quando nós temos nucleófilos grandes, com nuvens eletrônicas que podem ser polarizadas, grandes, né, e moles, né, são que as nuvens eletrônicas podem ser polarizadas muito facilmente. E os ácidos duros, né, preferem reagir com bases duras, como eu já mostrei para vocês. Então, é o seguinte, né, nos orbitais de fronteira, qual o papel do HOMO e LUMO na dureza e moleza de ácidos e bases? Né? Se a gente tem uma base aqui de referência, né, ok? Se nós tivermos aqui, né, a base de referência de energia, eu digo, né, num ácido duro, a diferença entre o HOMO e o LUMO ela é muito grande. E num ácido mole, a diferença entre o HOMO e o LUMO ela é pequena. Então, basicamente, os ácidos moles eles possuem LUMO baixo. Ó, o LUMO está baixo aqui. Opa, deixa eu voltar. E que favorece o entrosamento, né, com o HOMO da base mole. Tá?
Os ácidos duros, eles já possuem um lumo mais maior, né? Mais maior não, né? Desculpa, mais alto, né? E não é tão significativo o HOMO, né? Então é basicamente mais por interações eletrostáticas. Então, quando nós temos um ácido e uma base dura, a formação da ligação é mais por interações eletrostáticas. E quando nós temos um ácido e uma base mole, a interação não é mais preferencialmente por eletrostática, tende mais uma ligação covalente. Tá? E aqui falando, né, da base, ali eu falei do ácido e aqui da base. Basicamente a mesma coisa, né? Só que o HOMO, novamente, quando for mole, a diferença ela é pequena. E quando for dura, a diferença ela é alta. Tá? Então, basicamente é o seguinte, em espécies moles, a interação entre o orbital HOMO de uma espécie mole com o LUMO de uma espécie mole, ela acontece em um ganho de energia entre o HOMO e o LUMO. Já quando nós temos uma grande diferença entre as espécies separadas, então espécies duras, né, existe um mínimo de ganho de energia através dessa interação. Olha só, nós ganhamos apenas pouca energia considerado o ganho de energia em espécies moles. Então, a definição de duro, né, duro ou mole, ela depende, né, dos ácidos, das bases dos ácidos, depende das características dos átomos, tá? Então, se vocês prestarem atenção, a definição de Pearson, na verdade, é uma complementação da teoria de Lewis, ok? Então, Lewis, ó, qualquer espécie que contém um orbital vazio, no caso o alumínio, lembrando lá da graduação orbital, o alumínio tem orbitais D disponíveis, pode receber um par de elétrons de um ácido de Lewis, né? Desculpa, de uma base de Lewis. Então, portanto, isso daqui é um ácido de Lewis. Ó, o parzinho de elétrons da amônia pode ser recebido pelo alumínio. Não há ou não foi encontrada ainda uma maneira eficiente de medir a força dos ácidos de Lewis. Ok? Então, por exemplo, aqui nós comparamos o cloreto de alumínio, aqui o fluoreto de boro. Né? Então, também forma essa ligação aqui, essa doação. Né? O boro ele tem orbitais P disponíveis, não são D aqui, são orbitais P disponíveis. Geralmente o boro ele não segue a regra do octeto, tá? Então, pelo princípio de Pearson, os ácidos moles, né, os ácidos de Lewis moles, eles preferem reagir com bases de Lewis moles. Então, ó, por exemplos de bases de Lewis, né? O H-, BF4-, um hidróxido, um alceno com carga negativa, né, uma ligação deslocalizada aqui, e ácidos de Lewis, né, geralmente são espécies já com cargas positivas. O próton, o sódio, o magnésio, o cátion amônio, uma cetona, na verdade aqui um álcool, né, um álcool desprotonado, né, e assim sucessivamente. Então, existe uma classificação, né? Isso é tabelado. Então, ácidos duros, os ácidos intermediários, vocês podem perceber que os ácidos, basicamente todos eles têm cargas ou são átomos que gostam, têm orbitais vazios para receber elétrons. Os ácidos intermediários, também são algumas espécies químicas com cargas. Os ácidos moles, né, geralmente já são espécies tendendo aí mais com uma carga positiva apenas ou tendendo mais à neutralidade. Tá? Ok? E as bases duras, né, nós temos as bases duras, né, são átomos que têm poucos elétrons para doar, ou esses elétrons estão muito presos às bases, e as bases mole já são bases, né,
que já tem mais elétrons para doar, que são mais polarizáveis, ok? Então, né, classificando isso, né, nós temos os ácidos duros, eles preferem reagir com as bases duras, e os ácidos moles, eles preferem reagir com as bases moles, tá? E esses de fronteira, né, que eles estão ali no meio do caminho, é claro, eles reagem entre eles, mas eles podem reagir tanto com as suas entidades moles ou duras, tá bom? Então, quando um ácido duro reage com uma base dura, basicamente forma-se uma ligação mais com caráter iônico. E quando um ácido mole reage com uma base mole, a ligação formada é mais de caráter covalente. Então, por exemplo, como eu já falei para vocês, NaCl, um ácido duro com uma base dura, nós sabemos que essa ligação aqui ele tem mais um caráter mais iônico. E, por exemplo, H, né, ou carbono, né, melhor colocar aqui, vamos colocar um carbono, a diferença de eletronegatividade não é muito grande, então aqui é mais covalente. Ok? Então, né, no mesmo grupo ou no mesmo período, né? Então, a dureza aumenta com a eletronegatividade. Então, o flúor ele é muito mais eletronegativo e no mesmo período também, né, o flúor ele é mais eletronegativo, tá? Então, o nucleófilo, ok? E para cátions, no caso eletrófilos, a dureza diminui com o tamanho e aumenta com a carga positiva, né? Então, aqui, ó, mais duro, um pouco mais moles, tá bom? Essa diferença nessas escalas de dureza e moleza, vocês podem estar pensando assim, existe um número para isso. E essa escala, ela pode ser calculada, né? Então, a dureza, representada por esse símbolo, ela é a multiplicação de meio da diferença entre o potencial de ionização, que na verdade é a energia necessária para arrancar um elétron, e a afinidade eletrônica, que é quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron, né, há uma liberação de energia, que é medida na verdade pela eletroafinidade, né, o quanto que esse átomo ele pode ficar com os elétrons para ele, né? E a moleza é o contrário, né? Então é 1 sobre a dureza ou, né, 2 vezes essa diferença, ok? Então nós conseguimos ter valores arbitrários, porque aqui o potencial de ionização ele pode ser calculado, a afinidade eletrônica também pode ser calculada, obtido experimentalmente ambos, e aí nós conseguimos chegar nesses valores, tá bom? Então, por exemplo, olha só, né? Aqui a gente está falando de dureza, né? O hidrogênio, né, tem uma dureza de 6,4. No caso, quando ele está negativo, 6,8, né? E assim sucessivamente, ok? Então, existe uma escala para isso, né? No caso, para moléculas orgânicas, né? As interações duro e duro geralmente são feitas por atrações eletrostáticas e as interações mole-mole geralmente, né, são dominadas pela eletronegatividade e a polarizabilidade, tá? Então, basicamente é o seguinte, né, quanto mais a presença de átomos eletronegativos, né, a polarizabilidade relativa aqui, molecular, né, existe uma polarizabilidade, e átomos mais moles, né, ó, o iodo, nós temos uma polarizabilidade de 0,657. A mesma coisa reflete aqui para os aromáticos, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, né, resumindo, uma base mole, né, ela é facilmente oxidável, tá? E uma base dura não oxidável, tá? Então aqui é potencial e eletronegatividade, tá bom? Então, né, está relacionado com a polarizabilidade, como nós já falamos anteriormente.
Existe uma equação chamada equação de Klopman-Salen, que é para a interação de nucleófilos, base de Lewis, com eletrófilos, os ácidos de Lewis. Ok? E ela está relacionada, né, com um termo de Coulomb, com relação a cargas, nucleófilos e eletrófilos, e mais o termo de os orbitais de fronteira, né, entre o HOMO e o LUMO. Então, para interações mole-mole, o termo de Coulomb é pequeno. Nós já vimos isso, né? Então, interações mole-mole depende muito pouco de interações eletrostáticas. Então, depende mais das energias dos HOMOs e LUMOs, tá? Geralmente forma ligações covalentes. Já para as espécies duras, esse termo de Coulomb aqui, ele é mais importante do que o termo orbitalar. E aí prefere, né, formar ligações iônicas. Quando nós temos uma interação entre uma espécie dura e uma espécie mole, na verdade esses dois termos, tanto o termo de Coulomb quanto o termo de orbitais de fronteira, não tem nenhum mais importante do que o outro, tá? Então vai formar uma ligação ali entre, né, uma ligação covalente e uma ligação iônica. Então aqui mais uma tabela, né, de polarizabilidade de átomos, íons e moléculas, né? O metano, ele é o menos polarizável dos alcanos e com o aumento da cadeia aumenta a polarizabilidade, né? Então olha só, nós estamos falando de moléculas orgânicas, então o metano ele é pouco polarizável, só que quando nós temos, ligações múltiplas, né, ou cadeias maiores, essa polarizabilidade ela é maior, então essas espécies elas são mais moles. A polarizabilidade, ela também é afetada pela hibridização, né? Como eu falei aqui, ligações múltiplas, né? Se for sp3, sp2 ou sp. No caso, sp3 não é ligação múltipla. E também a polarizabilidade, ela está relacionada com o momento de dipolo, tá? Então, nos termos x, y e z, ok? Então, resumindo, né? Essa eletronegatividade, polarizabilidade, polaridade, dureza e moleza são todos conceitos relacionados. E como esses conceitos podem ser vistos na reatividade de compostos orgânicos? Isso é bastante interessante. Está relacionado principalmente aqui com a quimioseletividade, né? Então, por exemplo, uma alquilação de enolato, né? Então nós temos um enolato aqui e nós temos agentes alquilantes, né? Iodeto de metila ou cloreto de TMS, tá? Então aqui é um cloro e aqui, né, no caso, o iodo. Quando nós temos um enolato, né, nós temos uma carga negativa aqui, né? E essa carga negativa ela está distribuída, né? Ela pode estar no oxigênio ou ela pode estar ali presente aqui no carbono. O oxigênio ele é um átomo mais eletronegativo, então essa região do enolato ela é mais dura e o carbono, por ser menos eletronegativo, essa região aqui ela é mais mole. Então quando a gente reage, por exemplo, com o iodeto de metila, né, o iodo ele é mais polarizável, ele é mais mole, ocorre aqui uma adição no carbono, né? Então nós temos uma metilação no carbono. Quando nós reagimos com algo mais duro, né, por exemplo, o cloreto de TMS, essa reação aqui ela já ocorre na parte mais dura, ok? Então, quando nós reagimos algo mole com a parte mole do enolato, nós temos uma C-alquilação, né, uma alquilação no carbono. E quando nós reagimos com algo mais duro, nós temos uma O-alquilação, né? Reagiu com a parte dura, ok? Como que nós podemos ver isso? Basicamente, né, pelas densidades de carga, né? Nós temos uma densidade num aldeído alfa-beta insaturado, por exemplo, né? Essa adição, né, se a gente reagir a algo em um aldeído alfa-beta insaturado, por exemplo, reagir um A aqui, esse A ele prefere fazer uma adição do tipo 1,2
ou uma adição do tipo 1,4? Depende, novamente, essa região dura e essa região ela é mole, tá? Isso pode ser observado pelos coeficientes de Lumo. Então, se a gente pegar um agente mole, né? Desculpa, aqui está invertido, né? Não, tá certo. Um agente duro, iodeto de metila, né? Na verdade aqui, desculpa, deixa eu voltar aqui. Não é o iodeto de metila, não. Aqui o metilítio. Metilítio é algo muito duro, então ele prefere reagir com as partes duras. Já um reagente intermediário, né, aqui o metil lítio cobre, ele prefere reagir com a parte mole e fazer uma reação do tipo 1,4. Então aqui nós temos uma reação do tipo 1,2 e aqui uma adição conjugada do tipo 1,4, conhecida popularmente como Michael, né, uma adição de Michael. Né? Então depende muito, né, desses possíveis centros de ataque. Né? Nós temos um centro de ataque mais duro, um centro de ataque mais mole, né, devido à ressonância aqui, ok? E também, né, nós temos os efeitos eletrônicos de uma reação do tipo SN2, né, o caminho reacional, tá? Então, nós temos aqui o HOMO do nucleófilo e o LUMO do eletrófilo. Quando o nucleófilo, né, o HUMO do eletrófilo, né, ataca desculpa, do eletrófilo não, né, do nucleófilo, ataca um haleto de alquila primário, né, ou metílico, né, nós temos uma reação do tipo SN2. Isso é bastante interessante na quimioseletividade também, né? Por exemplo, lá na graduação nós mostramos que a SN2 compete com uma E2. Mas isso pode ser bastante explicado pela dureza e moleza, né, das bases. Então, imagine um haleto secundário aqui, né? Ele pode sofrer uma SN2 e uma E2. Se nós reagirmos com algo mole, né? Então, por exemplo, algo mole, está bem deslocalizada a carga aqui, nós temos uma preferência por SN2. Quando nós reagimos com algo duro, onde a carga negativa ela está mais localizada, menos polarizada, já prefere uma E2. Bastante interessante esses conceitos aqui. Quando nós temos nucleófilos ambidentados, né, então nós temos uma parte dura ou uma parte mole, segue o mesmo princípio. Se a gente reagir com algo mole, ele prefere reagir com a parte mole. Se nós temos algo duro, ele prefere reagir com a parte dura e assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que a quimioseletividade ela é bastante relacionada com esses conceitos de dureza e moleza. Então, na hora de escolher os seus reagentes, é muito importante você levar isso em consideração para não ter um produto indesejado ou uma mistura de produtos. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma abertura, né, de uma lactona, se a gente for abrir essa lactona com algo duro, essa parte dura vai reagir com a parte dura da lactona. Se a gente pegar algo mole, ele já vai preferir já na parte mole da lactona, ok? E no caso das reações de adição do tipo 1, 2 e 1,4, eu já mostrei para vocês. Se nós tivermos algo duro, ele vai reagir mais com a parte dura. E se a gente tiver algo mole, no caso que nós utilizamos um catalisador, ele vai preferir reagir com a parte mole. Ok? Então também tá essa dureza e moleza, né, hard and softness, né, a gente tem que prestar muito atenção no tipo de solvente que a gente está utilizando. Também água, geralmente ele é considerado um solvente mais duro e a amônia é um solvente mais mole. E nós temos aqui os intermediários. Ok? Então aqui fica algumas perguntas para vocês.
O cobre mais 2 reage mais fortemente com o OH- ou com a amônia? Com o O2- ou com o S2-? Depende, né? Você vai responder isso sabendo se isso daqui ele é duro ou é mole. Outra pergunta, agora o ferro, né? Ele prefere reagir com quem? Olhe lá, se é duro ou é mole. E a prata, né, que é ali mais algo intermediário, ele vai preferir reagir com a amônia ou com o hidreto de fósforo. Então, deem uma pensada nessas questões aí. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Um grande abraço. Até breve.